O que Daniel definiu? Ele definiu o tempo que restava para os judeus, 70 semanas. Ele definiu como se desenrolaria o tempo dos gentios, como começaria e como terminaria. Ele determinou que o sacrifício dali por diante Deus não aceitaria e o altar ficaria imundo até quando o Messias fizesse a purificação. Ele profetizou que o templo de Israel seria destruído e colocado uma abominação no lugar, que é a mesquita dos árabes, que está exatamente nos alpendres do templo de Salomão. Ele profetizou que aquela seria a última casa de barro que eles construiriam. Eles vão tentar reconstruir na tribulação, o profeta disse. Vamos ver se eles vão conseguir, né? Se haverá tempo para aquilo. Amém? Ele determinou a entrada do Messias. Ele determinou a grande tribulação. Ele falou da abertura do sexto selo. Ele falou tudo o que está acontecendo. Ele desenhou o surgimento da Rússia. Ele falou do urso. Ele falou do dragão. Ele falou do surgimento do Império Russo, do Império Chinês. Ele falou do capitalismo. Meu amigo, como é que pode? Deus estabeleceu sua base na terra. Deus pegou os seus projetos da humanidade, estabeleceu o seu quartel-general em Daniel e disse: a partir de agora, tudo que vai acontecer sairá destas linhas. E assim foi, e assim tem sido, e nada fugirá, nunca irá uma letra deste livro. Glória a Deus! Mas ainda bem que ele incluiria a todos nós. Naquele dia muitos serão purificados. Muitos terão suas roupas embranquecidas, lavados, convertidos, filhos de Deus. Amém? Então aqui você tem tempo do judeu, tempo do gentil. Separou fé, religião e política. A partir do livro, veja que Israel era uma religião. Porque religião significa os chamados fora. Eles eram uma religião, uma cobertura, né? Mas a partir de Daniel, Deus desprezou a religião dos judeus. A partir de Daniel, Deus desprezou a religião dos judeus. E ali, Daniel define religião apenas como um instrumento de intriga. Até hoje, religião não passa de um instrumento de intriga. Separou a política. A política é nada mais do que um jogo de oportunismo para transformar os tempos. É um jogo de oportunismo. E a fé é o único meio de escape. Escape. A fé é sempre o escape. A fé é sempre o êxodo. A fé é sempre o escape. Quando a igreja é corrompida pela política, a fé diz assim: escapa, sai fora, escapa. Aí dizem, rebelde, não, é a fé que me mandou sair. A fé é o pulo fora. E o diabo sabia que a única válvula de escape que existe é a fé. Ele tentou confundir a cabeça da humanidade, dando novo significado para a fé. Do tipo, se você não tiver dinheiro, você não tem fé. Se você não for próspero, você não tem fé. Se você não enriquecer, você não tem fé. Você está numa igreja há um tempão e não tem nada porque não tem fé. Ele deturpou os significados e esqueceu que a fé, ela é o que resiste. A fé, ela é a abnegação. Fé é aquela que persevera. Fé é aquela que reconstrói. Fé é aquela que... Eu escrevi a palavra aqui, quando você está destruído. Quando você está destruído, você... Oh, meu Deus! Hã? Vamos lá, me ajude. Restaura, o que mais? Hã? Fé ressuscita, fé é a vitória. Fale mais, é bom, gostei desse exercício. Fale, o que mais é a fé? Resiliência.
restaura, revigora, leva para o céu. Mas a palavra é, esqueci. Quando você está desse, superação. Superação. É quando tudo parece estar destruído, a fé te faz passar por todo tipo de tribulação. É fulano ali, está assim porque não tem fé. Não, ele está assim justamente porque tem fé. É porque tem fé. Então o diabo deu novos significados para a fé, para tentar dizer que você não tem fé. A fé é perseverança. A fé opera de diversas formas. Eu estou lutando por isso a vida toda, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 30 anos e não recebeu, é porque você não tem fé. Aí você diz, não, eu estou 30 anos sem receber e continuo crendo que vou receber. Isto é fé. Eu só ainda estou esperando depois de 30 anos porque eu tenho fé. Estava um cego Bartimeu porque tinha fé. Estava uma Ana no final da vida porque tinha fé. Estava o velhinho lá que estava esperando Jesus, Simeão, é porque ele tinha fé. Fé que persevera, fé que reconstrói, fé que supera a dificuldade, fé que permanece acreditando, fé que te levanta, fé que recobra a tua alegria, fé que te tira do fundo do poço, fé que te faz levantar para orar, fé que te traz à igreja, fé que te faz cantar, fé que te faz sorrir, mesmo doendo, mesmo sofrendo. A fé te faz sorrir, a fé te faz andar, a fé te faz viver. Aleluia! Aonde está isso? Na praça dos 3 poderes. Quer justiça? Vai em Daniel. Quer saber onde Deus rejeitou a religião? Livro de Daniel. Aonde Deus rejeitou o espírito político? Livro de Daniel. É dali. Deus encerrou tudo e recomeça tudo a partir daquele ponto. Então a religião é instrumento de intrigas. Política, oportunismo para a transformação de tempos. A fé é o escape. A fé permanece a mesma. A fé permanece pura, cristalina e inabalável. É pela fé que nós estamos aqui. Amém? A religião é nada mais do que um jogo de dissimulação. A religião é um conjunto de mascarados. São apenas máscaras, máscaras, máscaras e máscara. Isso é religião. Apregou uma falsa identidade para o verdadeiro Deus. É tudo máscara. O que dizem a respeito de Deus é uma máscara, não é a verdade. O que dizem a respeito da fé não é a fé, é uma máscara. Correto? Mas a fé permanece e vai quebrando tudo. Eu só vejo religião caindo todo dia. Cai todo dia, cai uma, todo dia cai outra, todo dia cai outra. Porque você quer saber, religião também, sabe o que é? É um conjunto de crenças. Conjunto de crenças. E quando todas as crenças se quebram, a fé ainda existe. Aí a pessoa diz assim, eu saí daquela igreja. E a pessoa diz, perdeu a fé. Está enganado. Ela perdeu a crença na igreja. Ela perdeu a crença no pastor. Ela perdeu a crença nos cultos. Ela perdeu a crença nos irmãos. E ela está lá. Mas a fé ainda pulsa. A fé ainda pulsa. O que ela tem de Deus ainda permanece. Eu perdi a crença em fulano porque não era digno. Perdi a crença nisso porque não era digno. Mesmo que eu perca a crença em tudo, a fé ainda me manterá na esperança que meu Deus ainda me ouve.
Eu estou pregando Daniel, gente. O homem que foi tirado de tudo aquilo que possivelmente acreditaria. Não, vamos chegar lá. Vamos chegar lá no capítulo, amém? Está cansativo? Você ama isto? Amém. Voltaremos à religião. A política é um jogo de transformação e oportunismo que se divide, é tudo a mesma coisa, ó. Sistemas: fascismo, comunismo, nazismo, capitalismo, é tudo a mesma coisa. Lembra que nós falamos aqui o que é fascismo? Esses espíritos estão dentro da religião. Fascismo não vem de farsa, vem de fácios. Fácios era o nome do feixe de armas romanas. Era o feixe de arma romana, aquilo é que era o fácil. E um partido tomou a ocasião e botou o nome do partido de fascismo, ou seja, conjunto de armas. E nasceu um partido fascismo com a seguinte ideologia: não reconhecer território de ninguém, não reconhecer fronteira de ninguém. Olhou de cara feia para mim, eu invado e tomo tua casa. Falou mal de mim, eu vou lá e tomo tua casa. Discordou de mim, eu tomo tua igreja. Invado e abro uma igreja do lado da tua para tomar todo mundo. Espírito fascista, politicagem apenas. Esse era o fascismo que imperou por Mussolini na Itália. Não reconhecer fronteiras. Essa era a bandeira deles. Aí você tem o nazismo. O nazismo era não reconhecer quem não fosse da sua raça. Eles achavam que eles eram descendentes dos arianos, uma raça que existiu há muito tempo antes de Cristo, que deu origem ao Irã. O Irã deriva de arianos. Só que não são esses iranianos, esses aí são persas. Os iranianos originais eram descendentes dos arianos, pessoas brancas dos olhos verdes. E o Hitler eram hiper inteligentes. E o Hitler achava que ele era descendente, que os alemães eram descendentes dos arianos. Então ele partiu para eliminar qualquer raça que não fosse ariano. Negro, judeu, qualquer outra raça, ele não reconhecia. Ele era racista, literalmente. Esse é o espírito nazista, está dentro das igrejas. Aí você tem o comunismo. Espírito comunismo, em resumo, é aquele que te cerca de problemas até você gastar o último centavo que você tem, que é para depois ele comprar o que resta e te empresta para você morar, desde que você trabalhe para ele para o resto da tua vida. Ou seja, o comunismo adora que você fique dependente dos favorzinhos dele, para você ser eternamente a uma migalha que ele te concede e você ainda o chama de bom, porque é obrigado a fazer isso. Ou então ele toma a tua propriedade. Esse é o espírito comunista que está dentro das religiões. E a fé é sempre assim: sai fora, escapa por tua vida. Amém? Resumo do comunismo: capitalismo é aquele que arruma briga contigo, destrói a tua casa e depois te empresta o dinheiro para reconstruir, e você vai ficar durante a tua vida todinho amarrado em dívida com ele. Dívida externa. Os Estados Unidos fez, ele fazia as guerras, destruía o país, depois ele mesmo emprestava o dinheiro para o país reconstruir e ficava devendo para eles. Esses são sistemas políticos que estão dentro das religiões. E isto foi definido na praça de Daniel. Isso foi definido na praça de Daniel. Amém? Amém? A religião deu novas interpretações para a fé. Não é assim? Agora, peraí, deixa eu deixar essa aqui de mão e vou direto aqui para o livro de Daniel, capítulo 6, para a gente encerrar. O que aconteceu no capítulo 6? Já viu falar dos sátrapas? Sabe quem eram os sátrapas? Eram os governadores, prefeitos. Eram os governadores de províncias. E aqui eram mais de 100.
Quanto eram? 120 sátrapas. E muitos desses governadores, eles eram astrólogos, filósofos. O certo é que todos os reinos, desde a antiguidade, eram tanto políticos quanto religiosos. Eles eram supersticiosos. E Daniel dependia só da fé. E aqui você vê que Daniel era um homem que se distinguia dos demais, porque ele tinha um bom espírito. Porque o homem que crê, ele é tranquilo. Ele não precisa arrumar briga para tomar o que é dos outros. Ele não exige nada de ninguém, porque a fé lhe diz que ele deve depender só de Deus. Ele não é político, ele não fica invejando nada de ninguém. Ele não fica tentando derrubar ninguém. Daniel estava na dele. Não tinha nenhum crime, nem contra Deus e nem contra o rei. Era um homem de espírito agradável. Ele não tinha culpa do rei amá-lo. O rei o amava, porque ele tinha um espírito pacífico. Ele tinha um espírito bom, tranquilo. Não era aquele que fica bajulando em troca de poder, derrubando o outro, fofocando, tentando queimar a reputação, botando o pé por cima. Não era Saul, né? Que ficou tentando destruir Davi por pura inveja. Não, Daniel era tranquilo, de um espírito muito excelente, disse a Bíblia. Ou seja, Daniel era um homem de fé. Um homem que orava 3 vezes ao dia. E em direção ao templo de Jerusalém. Abriu uma janelinha lá no quarto dele e orava em direção ao templo. Mas aí o que aconteceu com os astrólogos, teólogos, astrólogos, adivinhólogos, filósofos, os sátrapas, que eram governadores de províncias, prefeitos de lugares, chegaram e disseram: não, esse homem vai acabar reinando sobre todos nós. Porque é assim, meu amigo, a inveja toma conta. Quando morria, no tempos antigos, quando morria um rei e levantava outro, esse rei mandava matar toda a linhagem do antecessor. Matava mulher, filho, que era para não ter ameaça contra si. O poder tira o equilíbrio e a paz do homem, porque ele fica inseguro, ele fica desconfiando de todo mundo. Todo mundo que pega perto dele está querendo lhe derrubar, está querendo o meu poder, está querendo o meu dinheiro, está querendo isso, está querendo aquilo, manda matar. Esse é o espírito religioso. Só serve para fazer intriga. E aí o que aconteceu? Eles armaram uma panelinha para jogar Daniel contra a lei de Deus e contra a lei do rei. Preciso ler de novo? Não preciso ler de novo. Aquilo foi uma arapuca da religião, querendo destruir um homem espiritual, de espírito excelente. Trapaça da religião, só serve para fazer intriga, que nunca tenha no seu coração um espírito religioso. Nunca brigue por nome de igreja, nunca brigue por placa de igreja, nunca brigue por nome de pastor, nunca brigue por companheirismo. Não, mantenha a sua tranquilidade. Eu tenho fé no Rei dos Reis. O que Daniel estava fazendo era uma separação de poderes. O que Daniel estava mostrando é que dali por diante o mundo caminharia desse jeito. É só você ver no tempo de Jesus as arapucas que fizeram para derrubar Cristo. Quem estava fazendo? A religião. A religião usou o braço político para matar Jesus. Religião é bicho trapaceiro. A religião mente em nome do poder, trapaceia, é roubo de ovelha, é
difamação, espírito trapaceiro, espírito do demônio, espírito do diabo, enquanto Daniel estava tranquilo. Esse Daniel tem que ser você no meio desse mundo ímpio, que te provoca, que tenta tirar a tua paz, que tenta te desequilibrar, que tenta te derrubar, que tenta te ferir. Mantenha a tua fé, mantenha a tua fé. A religião, o espírito religioso, armou uma trapaça, enganou o político que era o rei, fez ele assinar um decreto que não poderia ser anulado. E você vê que até o político era mais honesto do que a religião. Eita quadro deplorável, onde chegamos a um ponto em que o ímpio é mais honesto do que os religiosos. Onde chegamos a um ponto em que os partidos políticos têm mais coerência entre si do que a religião, que está 24 horas em guerra. Onde chegamos ao ponto em que um político será mais honesto do que um pastor. É o que Daniel profetizou. Este quadro miserável está em pleno curso. Nada escapará das linhas da caneta de Daniel. A religião armando arapucas para derrubar seu irmão, enquanto o rei era mais sensato. O rei reconhecia os valores de Daniel. A religião também sabia quem era Daniel, mas queria derrubá-lo. E aí então armaram aquela arapuca. Mas o que eu gosto disso, do final aqui assim, é que o rei não pôde, se entristeceu. A Bíblia diz que o rei passou o dia todo tentando livrar Daniel. Meu Deus do céu! Às vezes um vizinho ímpio se dá melhor contigo do que o próprio irmão crente. O que está acontecendo? Às vezes a família do ímpio é mais unida do que a família do crente. Às vezes tem mais paz na família do ímpio do que na família dos crentes. Já está havendo mais divórcio entre os crentes do que entre os ímpios. O que está acontecendo? Você está dando cumprimento às profecias. Não desprezeis as profecias. Esta república chamada humanidade está decidido o seu destino pela praça dos três poderes. Ou você cumpre uma coisa, ou você cumpre a outra coisa. Amém? E o rei lutou para não condenar Daniel, mas não podia quebrar seu próprio edito. Botou. E qual foi o crime de Daniel? Ele estava na janela orando. O que é isso? Ele estava exercendo a sua fé. Não é porque eu fui ameaçado de morte que eu vou perder a fé. Não é porque eu perdi o dinheiro que eu vou perder a fé. Não é que eu perdi o cargo que eu vou perder a fé. Não é que tiraram tudo de mim que eu vou perder a fé. Não tem jeito, a fé continua. Irmã Francimar, não perca a sua fé. Irmã Juscelia, não perca a sua fé. Não perca a sua fé, irmão. Não fique olhando para o que você pode ver. Parece impossível. Não perca a sua fé. Não é o que você está vendo, é o que a fé garante. Ele é o Deus do impossível. O que é o câncer diante da fé? O que é esse tumor diante da fé? O que é uma hérnia diante da fé? Não teve jeito, o rei, lamentavelmente, botou Daniel e cochichou lá na porta assim: Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. Ainda deu uma força para Daniel. Não, enquanto muitos irmãos estão torcendo para a desgraça dos outros, e o ímpio desejando sucesso.
O Miquéia disse que foi pagar a mensalidade da faculdade dele. E a Caixa, foi a Caixa, foi? Cadê, Dani? A Caixa começou a conversar com ele. Ele disse aqui, isso aqui é pagamento de quê? Ele disse, não, é do meu colégio. Ah, do seu colégio, está fazendo o quê? Aí ele disse, estou fazendo tal coisa. Ele disse, como foi que ela disse? Vou orar por você, né? Desejou sucesso e disse, eu vou orar por você. Nem conhece, encontrou, às vezes até um religioso tem mais amor do que os crentes da mensagem, que estão se detonando, se defamando, se degladiando, falando mal do outro. Aqui não entra, saiu do companheirismo, não entra, não sei o que, não pertence ao companheirismo. Política do diabo. Política do diabo. Se alguém tiver juízo, se alguém tiver fé, saia fora dessa imundície. Até o ímpio. Daniel, esse teu Deus, que coisa linda. Porque o homem tinha um espírito excelente, que até o ímpio gostava dele. Gostei desse rapaz, gostei desse moço. Olha, esse teu Deus que tu sempre serve, Ele vai te livrar. Botaram uma pedra, vamos acabar com ele. Uma pedra de difamação, hein? Vamos isolar ele, que é para ele desaparecer. Vamos botar uma pedra, vou selar com o selo do império. Lá está Daniel, na cova dos leões. Quantas vezes já te empurraram na cova de leões? Recentemente me empurraram na cova de leões. E eu estou vendo a coisa virar. Aleluia! E Daniel deve ter começado a orar. Ele disse, eu perdi meu anel de governador. Perdi minha roupa real, ele devia usar uma roupa, porque ele era governador do tempo do Nabucodonosor, né? Tiraram o vestido de governador, tiraram credenciais. O nome dele foi defamado por toda a cidade, né? O transgressor, falou mal do rei, se contrapôs ao rei, não tomou caso das leis do rei. É um déspota, está desviado, tem que ser destruído, tem que ser cortado de todos os companheirismos, tem que ser isolado. Carimbo de quem? Do rei. Mas a própria política ficou perturbada, porque o rei sabia que aquele homem era inocente. Quando você calunia alguém, a tua alma te cobra na madrugada, porque você sabe que não é verdade. Você conhece a índole do teu irmão. Você sabe que ele tem bom espírito. Você sabe que ele tem um espírito excelente. E o rei não dormiu. Quando chegou de manhã cedo, o rei, coitado, acho que se Daniel morresse, o rei também morreria. De tanta culpa. Daniel, meu filho, por acaso teu Deus te ajudou? Oh, quem dera, meu filho, a Bíblia diz com uma voz triste. Oh, quem dera, meu filho, que Deus tenha te ajudado. O rei, mas a religião estava feliz, se lascou, quebrou, foi sufocado, agora virou pedaços na boca do leão. Só que ao lado do homem de Deus, aquele que tem fé, o anjo do Senhor. Os leões deveram passar lá, parecia um gatinho. Miau, miau. E Daniel passou a mão na cabeça do leão. Miau. E o anjo do Senhor, não temas, Daniel. A Bíblia diz em outra oração que o anjo disse assim, não temas, tu és um homem muito desejado. Olha que coisa.
Em várias outras passagens a Bíblia diz: tu és um homem muito desejado, tu és um homem muito amado. No começo da sua súplica, a oração já chegou no céu. E Deus me enviou aqui para te guardar, por esta trajetória de tempo, por esse estreitamento de poder. O dia que o poder da religião e o poder político espremeram a fé, Deus mostrou que o maior poder que existe no mundo é o poder da fé. No dia que a política e a religião espremeram o poder da fé resistiu. Daniel, porventura o teu Deus te livrou? Vivas para sempre, Senhor Rei. Estou mais vivo do que nunca. Aleluia! Não temas. Creia, 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 creia. Não importa qual força tente te esmagar. Não importa se um tirano tente te esmagar. Não importa. A fé é mais poderosa do que a religião. A fé é mais poderosa do que a política. A fé é mais poderosa do que o inferno. A fé é mais poderosa do que a fofoca. A fé é mais poderosa do que a língua venenosa. A fé te mantém de pé.